Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu sou Gustavo Góes. Sejam todos bem-vindos ao canal Phalaenopsis Mania. Gente, eu sei que tá na época do frio ainda, a gente tá fazendo muita coisa ainda com essas plantas por causa do frio, mas vou parar de falar um pouquinho de frio, porque já tem gente reclamando que eu tô falando só de frio e não tô falando, dando dica nenhuma. Aqui é assim, aqui é um canal que não agrada muito todo mundo, né? Então tem sempre algumas críticas de que eu tô falando só do mesmo assunto e tudo mais. Mas eu vou falar do que? Se tá frio, eu tenho que falar que tá frio e como proteger as orquídeas no frio, né? Enfim, mas eu vou responder algumas outras perguntas aí na questão de adubação. Algumas pessoas me perguntaram se eu uso adubação de crescimento, adubo de floração, adubo de manutenção. Gente, eu não uso essas adubações. Não que elas não sejam necessárias, mas eu parto de um princípio. Olha que linda. Eu parto de um princípio de que eu vou analisar primeiro as minhas orquídeas, né? As minhas orquídeas são todas, a maioria, né? Porque tem alguns cakes e tudo mais, mas a maioria são orquídeas adultas, né? Então, como são orquídeas adultas, o que eu faço? Se for o seu caso também, eu não vou colocar adubo de crescimento nessas plantas, porque elas já são adultas, elas não vão crescer mais do que elas já estão, mais do que o tamanho que elas têm, né? Então as adubações são feitas a partir de etapas. Se você tem um adubo de crescimento, você vai colocar em plantas que estão naquele estágio de crescimento. Se você tem adubo de floração, você vai colocar naquelas plantas que já são adultas, para que elas possam absorver essa adubação e ter aí e receber para que elas cuidem de pegar essa adubação para a floração, né? E tem o de manutenção, que é o que serve para todos os estágios da planta. Então, como só tenho plantas adultas, eu não uso essas adubações separadas. Eu uso um adubo completo de manutenção. Por quê? Porque minhas plantas são todas adultas, são todas desenvolvidas, e o adubo de manutenção vai servir tanto para o crescimento, quanto para a floração, quanto para o enraizamento, né? E vai trazer para as plantas todos os macros e micros nutrientes que elas precisam. Então eu não preciso necessariamente ter as adubações separadas. Para mim, acho, né, não posso menosprezar os estudos aí, porque a adubação são feitas por pessoas estudiosas. Então cada pessoa também que estudou para fazer essas adubações sabe as necessidades das plantas e fez adubação para cada tipo de estágio de planta. Para você adubar as suas plantas com essas adubações, você teria que, no mínimo, separar suas plantas por estágio, né? Por um lado, as plantas que fossem pequenas, que recebessem adubo de crescimento. Do outro lado, as plantas que recebessem adubo de floração, só plantas adultas. E de um outro lado, plantas que precisassem receber só de manutenção. Mas aí, quando você faz a adubação separada, se você fizer dessa forma, você também, para alguma das suas orquídeas, vai ficar faltando adubações. Então o melhor é que você tenha uma adubação balanceada, um adubo que tenha tudo isso. Então no mercado existem muitos adubos que tem tudo isso. Eu posso citar aqui os que eu já usei: o Nutrior, que tem tudo isso na mesma adubação, o B&G também tem tudo isso na mesma adubação, o Ciacrop tem tudo isso na mesma adubação, e você não precisa ficar intercalando aí sempre adubações diferentes, né? Toda semana fazendo aquela tabela de adubação, que é muito cansativa. Pode ser muito proveitosa, mas é muito cansativa. Muitas das vezes você vai acabar pulando essa adubação, né? E para muitas plantas que você tem, não vai estar fazendo sentido a adubação que você vai estar fazendo, porque algumas plantas elas não precisam desse tipo de adubação. Então o melhor é que você invista seu dinheiro num adubo bom e só um tipo de adubo que tenha tudo isso na mesma adubação, porque toda semana você vai adubar suas plantas, ou toda semana ou uma vez a cada 15 dias,
mais você vai estar entregando todo o tipo de adubação que essa planta necessita. Você não vai estar separando elas por estágio, até porque não dá, tá? Porque é no mesmo orquidário, onde você tem plantas adultas, você vai ter também plantas brotando, alguns cakes saindo que precisam crescer, e você não está separando. Então, o tempo que você leva para toda semana você entregar um pouquinho de adubação, quando você tem uma adubação única, você entrega tudo isso de uma vez só, de uma forma mais prática para suas plantas. Então, eu acho perda de tempo, né? No meu caso, eu parei muito tempo de fazer isso. No começo, eu confesso que eu fazia todas as adubações separadas, manutenção, crescimento, floração. Mas depois que eu usei um adubo mais balanceado, né, que eu usei por muito tempo o BG, aí eu passei aí uns 6 meses usando o Nutriorg. Agora eu parei com o Nutriorg e voltei com o BG, porque eu me adaptei melhor com o BG, né? E tô fazendo adubação uma vez por semana com BG. E depois que eu comecei a usar esses adubos que são mais elaborados, que tem uma fórmula mais balanceada, as minhas plantas, elas floresceram mais, elas enraizaram mais, elas ficaram com as folhas mais bonitas, mais lustrosas, porque realmente esse adubo está entregando de uma vez só todos os macro e micronutrientes que elas estão precisando, tá? Porque uma planta que está crescendo, ela não vai florescer. E aí o dia que você joga um adubo de floração nela, é mesmo que você não jogou nada. Uma planta que já está adulta e você joga um adubo de crescimento, é o mesmo que você não tenha jogado nada, porque ela não vai absorver nada, porque ela já está grande. Então, para funcionar, você teria que separar cada planta por estágio. Isso existe para aquelas pessoas que têm várias plantas separadas, tipo um orquidário profissional, que de um lado tem as plantas em crescimento, as plantas em desenvolvimento, as plantas que estão prontas a florescer, e aí as adubações são separadas. Mas na sua casa, no único cultivo, até para economia sua, para a própria sua economia, uma adubação que seja balanceada e você use só uma adubação, já vai estar de bom tamanho aí, tá? No caso, se você usa um BG, que já vem com todos os macros e micronutrientes que as suas plantas precisam, só o que você tem que fazer aí, além dessa adubação, é colocar um enxofre, porque o enxofre é uma coisa foliar, e aí vai proteger de fungos também, além dele ser um mineral que faz com que as plantas fiquem mais verdes, que elas não apodreçam, que as raízes fiquem mais fortes. Então sempre a gente tem que ficar usando o enxofre dentro da proporção certa, que é 1 colher de café para 1 litro de água, isso a cada 15 dias ou uma vez por mês, tá? Jogar nas raízes, nas folhas, na planta inteira. Mesmo em qualquer adubação que você estiver fazendo, o enxofre ele é essencial na vida das suas orquídeas. Então fica muito mais fácil de você fazer uma adubação mais inteligente aí nas suas plantas, de uma vez só, com uma fórmula mais balanceada, do que você ficar sempre separando as adubações de acordo com a venda desses fabricantes, porque muitas das vezes, não que não sejam adubações boas, mas muitas das vezes são só estratégias para vender mais adubo. Quanto mais separado, mais adubações você vai ter que comprar, para você acha que vai ter um resultado melhor com isso, mas na verdade, se você comprar só uma adubação balanceada, uma adubação de manutenção, você estaria entregando tudo que a sua planta precisa, da mesma forma como se você estivesse misturando todas essas adubações juntas, sendo que sempre de uma forma mais prática. Então é isso, gente. Me perguntaram sobre o que eu acho das adubações separadas. Eu não faço mais adubações separadas. Eu uso adubo sempre de manutenção, um adubo mais pronto, que entregue tudo que as minhas plantas precisam de uma vez só. Então, uma vez por semana, eu faço a minha adubação com BG, ou se você tiver o Nutriorg, ou se você tiver o Ciacrop, e tem várias outras adubações aí, que são completas para as suas plantas, tá bom? E
Ainda estamos na parte do frio, temos que proteger as nossas plantas, por mais que seja um assunto bastante batido, a semana inteira eu falei sobre isso, mas é uma preocupação, a mesma preocupação que eu tenho com as minhas plantas, eu tenho com as plantas de vocês, então eu estou sempre passando as mesmas dicas para que vocês não tenham problema com as suas plantas aí, tá bom? Deus abençoe vocês, espero que esse vídeo tenha esclarecido alguma coisa e que seja uma informação útil para todos vocês. Deus abençoe vocês. Fique com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Beijo, tchau.